Vou falar um pouco sobre o consumo, que é o carro-chefe do crescimento econômico. Quando você quer retirar o país da severa recessão que ele passa e conseguir realmente retomar o crescimento, não há outra política a não ser recuperar o poder de compra das pessoas, das famílias. Quando eu digo recuperar o poder de compra, é que elas possam consumir de uma maneira mais natural aquilo que depende das suas necessidades. O produto interno bruto de um país, que é o que mede a riqueza produzida a cada ano no país, ele depende fundamentalmente, em cerca de 2/3 dele, do consumo das famílias. Nos Estados Unidos, por exemplo, o consumo das famílias representa 70% da economia americana. E nenhum empresário produz ou investe se ele não vê perspectiva de venda do seu produto e mais, se ele não vê uma perspectiva crescente de venda do seu produto. Ou seja, se ele não vê mercado para a ampliação que ele deseja das suas atividades. O fato é que foi amaldiçoada a questão do consumo das famílias como sendo algo que se esgotou, e o próprio programa do PMDB, chamado Ponte para o Futuro, parte do princípio de que o consumo está esgotado e que o carro-chefe do crescimento econômico, com o governo do PMDB, passaria a ser o investimento. Então vocês podem reparar que na mídia só se falou que o Brasil precisa investir para poder sair dessa questão da estagnação ou da recessão. E ninguém falava no consumo. E esse governo defendeu, nesse programa Ponte para o Futuro, a proposta de que deveria fazer reformas, como reforma política, que não foi feita praticamente, uma reforma da Previdência Social, que não passa no Congresso, está ruim, a reforma trabalhista e a reforma tributária. Que seriam essas reformas que animariam os empresários a investir, e aí sim o país começaria a crescer pelo investimento dos empresários. Ora, essa tese, que nenhuma criança mais acredita nela, é uma tese perdedora que foi tentada em todo o ano de 2016 e agora o ano 2017. Resultado, esses investimentos, em vez de crescerem, eles foram reduzidos. Nenhum empresário arrisca o seu capital quando ele tem, primeiro, capacidade ociosa, e a capacidade ociosa das empresas está elevadíssima. E segundo, quando ele não vê perspectivas de crescimento para a venda do seu produto. Então, falar em investimento na frente de um empresário que vê riscos ao seu capital é a mesma coisa que pensar que existe Papai Noel. Então, como melhorar o consumo seria o grande desafio para ser enfrentado para retomar o crescimento econômico. Eu não acredito que você tenha que atacar o consumo se você não reconhece ou não percebe o que motiva o consumo. O consumo, ele é tecnicamente e matematicamente ligado à massa salarial. É a massa salarial que determina o consumo. Se você tem um país com baixa massa salarial, o consumo será baixo. E a massa salarial é o quê? É o produto do número de pessoas empregadas pelo salário médio que as pessoas têm. Isso dá a massa salarial. É daí que você consome os produtos, é daí que você gera a atividade econômica, que o comércio se mobiliza, se avança, que a indústria produz, que a agricultura passa a fornecer a pecuária também.
Ora, como que você vai mexer nessa massa salarial se a crise está pegando as empresas, se elas estão com dificuldades, inclusive, para bancar a sua despesa financeira? O consumo de grande parte da população depende do crediário, que as pessoas não conseguem, não têm recursos, não têm sobra no orçamento para pagar uma compra à vista, que seria o ideal, todos pudessem comprar à vista. O pessoal da classe média, e principalmente das classes mais pobres, D e E, tem que se socorrer do crediário. E quando essas pessoas se recorrem ao crediário, as duas modalidades mais comuns no crediário é o cheque especial e o cartão de crédito. Mas o cheque especial e o cartão de crédito têm embutido nos juros algo como 300 a 350 a 400% de taxa de juros ao ano. Ou seja, se um produto sai por R$100 à vista, quando você financia com o cheque especial ou cartão de crédito para comprar em um ano esse produto, você vai estar pagando 400. 100 pelo preço à vista e 300 de juros. Ora, esse é o grande freio da economia. E remover esse freio, eu tenho escrito e tenho falado em vários artigos, que isso é função do governo, e o governo pode e tem políticas para isso, fáceis de serem implementadas, que não dependem do Congresso. Como fazer com que esse crediário passe a ser como é nos outros países emergentes, onde a taxa de juros, em vez de ser 300 a 400% ao ano, é da ordem de 15 a 20%. Bem diferente. É isso que precisa mudar na economia para o país crescer sem estar com o breque de mão puxado. Oi, pessoal. Esse ano, um ano muito agitado, muita disputa. São as eleições em jogo, muita paixão, muitas ideias, muita discussão. Eu espero que essa página ajude a gente esclarecer um pouco melhor as nossas posições, trocar ideias com os nossos seguidores e que isso sirva para ajudar a todos nós a conseguir contribuir de uma maneira mais forte para o nosso país. Muito obrigado.